Vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 9 a 18. Nós temos aqui então as últimas palavras do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, pois, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção e a direção de Deus para essa noite. Vou pedir que, enquanto isso, os irmãos cortem a luz aqui do templo para a gente poder acompanhar. Ó Pai bendito, nós te louvamos esta noite, uma noite de adoração, de celebração, de louvor, uma noite maravilhosa em que o teu nome está sendo honrado e glorificado, Senhor, através dos nossos atos de adoração, de louvor, através de novas vidas preciosas, jovens que são recebidos como membros comungantes. É uma decisão muito importante para a vida deles. Adultos que são recebidos por profissão de fé e batismo. Mais membros estão se achegando, ó Pai, à tua fé, crendo que, Senhor, que o que temos aqui é a verdade e precisamos conhecê-la mais e mais, porque conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, porque precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E aqui, ó Deus, à luz desse texto sagrado, a palavra inspirada por meio do teu servo, o apóstolo Paulo, o Senhor possa trazer essa noite para nós luz, direção, consolo, exortação, falar ao coração de cada um aqui esta noite conforme a necessidade que tu sabes, Senhor. Renova as nossas forças, alimenta a nossa alma e toca na vida de cada um aqui, Senhor. É o que eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, eu creio então, como eu já disse, esta passagem é muito, muito importante, porque você tem as últimas palavras do apóstolo Paulo. Precisamos lembrar que na nossa jornada de fé, nós estamos caminhando em direção à maturidade. E quando nós somos jovens, quer seja biologicamente, cronologicamente, ainda caminhando em direção à maturidade, ou jovens na fé também, nós precisamos buscar na palavra de Deus alimento sólido, direção precisa para nos conduzir à maturidade. A exortação constante dos apóstolos era para que a igreja viesse a crescer, para que os membros se tornassem maduros,
para que nós não sejamos mais como meninos na fé, correndo, né, atrás de todo vento de doutrina, se abalando com qualquer evento e experiência da nossa vida. Mas então precisamos nos inspirar nesses homens e mulheres de fé, como foi o apóstolo Paulo, que passaram por experiências profundas, impactantes, até mesmo às vezes dramáticas, mas em nenhum momento eles cederam na sua fé, na dependência, na confiança, e foram capazes, como vemos em muitas passagens, de serem levados ao martírio, muitas vezes, perseguições, experiências difíceis, mas que foram fortalecidos por Deus e superaram, e como a palavra de Deus diz, ao fio da espada, homens e mulheres que o mundo não era digno deles. É esta a expressão bíblica para estas pessoas. E aqui você, como eu disse, você tem o apóstolo Paulo, na sua última carta, no último capítulo 4, os últimos versículos, você tem as últimas palavras do apóstolo Paulo, já maduro. Ao longo de toda a sua jornada de fé, ele cometeu erros, nós vamos ver aqui claramente isso, equívocos, investiu em pessoas erradas, ele abandonou pessoas que ele não deveria ter abandonado, ele volta atrás no tempo certo, ele restaura amizades, ele passa a reconhecer as verdadeiras amizades, aquelas coisas que são as mais importantes na nossa vida. Eu posso aqui dizer com esse título, escolhas da maturidade. Foram 5 escolhas que o apóstolo Paulo expressa aqui, inspirado por Deus, na experiência da sua vida, que serve para cada um de nós, para tirarmos lições, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Precisamos entender, primeiro, o contexto, o que realmente estava acontecendo. O apóstolo Paulo estava nesse momento preso em uma masmorra. Ele já não estava mais naquela prisão domiciliar. O texto nos diz que ele estava aguardando, né, um julgamento. Ele estava, já havia ocorrido aquilo que ele vai chamar de um julgamento preliminar. Ele já estava ali aguardando uma decisão do juiz, da sua futura execução. Ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. Então ele estava em Roma, depois da sua 4ª e última viagem missionária, e ele escreve esta carta para Timóteo, que era um jovem líder, um jovem ministro. Muito provavelmente Timóteo estava em Éfeso, e essa carta então é recebida por Timóteo. É uma das epístolas que nós chamamos pastorais. Você tem várias epístolas aqui que são chamadas pastorais. E ela traz então um momento único, especial na vida do apóstolo Paulo. Como eu disse, então, ele estava se preparando para uma possível execução. É aqui que você tem aquele texto no verso de número 6, que ele diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele já tinha consciência. Ele já tinha consciência que ele tinha cumprido, como ele vai dizer logo em seguida, combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. O Espírito de Deus já estava preparando o espírito do apóstolo Paulo para a sua partida final, para a sua última viagem, não mais missionária, mas uma viagem de descanso, de estar na presença de Deus. Aquilo que ele havia dito muitas vezes, agora ele ia experimentar na prática. Aquilo que ele disse muitas vezes para mim: o viver, morrer é lucro e o viver é Cristo. Finalmente chegou essa hora. Será que quando nós falamos isso e temos consciência dessas palavras, nós estamos realmente diante desta realidade? Que a nossa passagem aqui é breve, que não há outra coisa a fazermos a não ser servir esse nosso Senhor, como fez o apóstolo Paulo. E um dia, todos nós iremos nos preparar para esta última viagem. Será que nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, logo em seguida: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Ele estava dando um testemunho e aplicando a sua experiência de vida com Deus para todos quantos iriam ler esta carta, para que eu e você, em pleno século XXI, pudéssemos ler.
que ele estava plenamente consciente, depois de combater o bom combate, não foi qualquer combate, a maturidade nos leva a escolher os combates que vale a pena nós combatermos. Esta é uma lição que nós demoramos muito para aprender. Quanta energia gasta com coisas erradas, quanto investimento nós fazemos com coisas passageiras, com coisas que não vale a pena. Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele foi até o fim, e ele não perdeu a sua fé no meio do caminho. Porque o embate existe, a carreira é longa, os desafios são grandes, e muitos no meio dessa jornada perderam a sua fé. A ideia de guardar algo mais precioso que ele tinha no meio dos embates, das jornadas. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas de meramente resolverem seus problemas, superarem as suas dificuldades que você está enfrentando. Meu querido, a maior preocupação que você tem que ter diante de uma aprovação é guardar a sua fé. Porque saúde vai e vem, bens materiais nós podemos perder e conquistar de novo, mas fé é algo precioso, é um dom, é um presente de Deus. E você precisa chegar no final da sua jornada e dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu não parei no meio do caminho, eu não desisti, e eu não perdi a minha fé, eu guardei a minha fé. Essa seria, de fato, a primeira oração que devíamos fazer para um irmão que está passando por uma grande provação. Não, Senhor, resolva o seu problema. Não, Senhor, que ele supere tudo, que tudo seja resolvido. Não, Senhor, que ele possa guardar a sua fé. Porque amanhã eu e você estaremos vivendo a mesma provação. E a nossa fé será provada. E as dificuldades virão. E aí então ele conclui dizendo: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Ele aplica isso à igreja, a cada um de nós, dizendo: todos quantos amam a sua vinda. Nessa jornada, você precisa escolher os combates, porque você não tem cartucho para todos os combates. Você vai ter que escolher. Você precisa completar a carreira, escolher um combate, escolher uma carreira, vá até o fim. Isso exige maturidade. E se lembre, o mais importante, não vá perder a sua fé no meio do caminho. E aí o apóstolo Paulo conclui. No verso de número 8, ele então passa a ter algumas palavras preciosas, são escolhas, são decisões que ele toma, são pedidos que ele faz. E aqui eu coloquei 5, ao longo dos versos 9 em diante. A primeira grande escolha de Paulo, quando ele diz, ele escolhe boas companhias. Então ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Ele está pedindo isso para quem? Para o jovem Timóteo. Ao longo da nossa jornada nós vamos descobrir quem são os verdadeiros amigos. Aqueles que vão estar com você até o final. Aqueles que vão pagar o preço. Aqueles que vale a pena nós investirmos nosso tempo, dedicarmos a nossa vida. Você precisa saber quais são as verdadeiras amizades. E o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele estava ali reconhecendo quem eram os verdadeiros amigos, aqueles que estariam com ele até o final. Então, primeira coisa que ele pede: procura vir ter comigo depressa. Ele escolhe estar do lado das pessoas certas nos últimos dias da sua vida. Timóteo era alguém muito especial para o apóstolo Paulo. A palavra de Deus nos diz que ele era como um filho na fé. Se tornou um companheiro de fé, de jornada. Nós precisamos de companheiros de fé. Nós precisamos de amigos que nos falem a verdade, que digam na nossa frente, não por trás, aquilo que precisa mudar na nossa vida, a verdade que você e eu, nós precisamos ouvir. Só verdadeiros amigos, aqueles que choram junto com a gente e se alegram junto com a gente. Você se lembra que o apóstolo Paulo, aqui mesmo na segunda carta, no primeiro capítulo, verso 4, ele escrevendo, e ele se dirige a Timóteo e diz assim: eu lembro das tuas lágrimas. Companheiros que choraram juntos, derramaram lágrimas juntos. E ele diz: estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. São amizades verdadeiras que nos dão verdadeira alegria. Quais são os amigos que você tem investido? São pessoas de fé? São pessoas que têm te levado para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? São pessoas que você pode chorar junto com ela? Você pode lamentar, derramar o seu coração, confiar e derramar as suas angústias, as suas ansiedades? São essas pessoas que ficarão contigo até o final. E ele ainda diz assim: eu lembro das tuas lágrimas, mas também lembro da tua fé sem fingimento.
uma história de vida. Timóteo, ele continua dizendo que a tua fé que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Amigo de fé. Nós precisamos de amigos de fé. Não é errado termos amigos que não têm fé. Até porque nós queremos influenciar aquelas pessoas que nós gostamos, o nosso próximo, que convivemos no nosso trabalho, amigos de infância, amigos do nosso bairro, mas é imprescindível, insubstituível, amigos de fé. Precisamos investir, precisamos alimentar esse tipo de amizade, que é muito importante para a nossa jornada, para que a gente combata o bom combate, para que a gente venhamos a completar a nossa carreira e não venhamos a perder a fé. São os amigos de fé que vão nos exortar nessa hora, que vão nos dizer assim: olhe, não tome esse caminho, não faça essa loucura, não tome essa decisão. Amigos que nós podemos compartilhar as nossas decisões. Aquela hora que muitas vezes nós vamos fazer uma loucura de abandonar as pessoas mais importantes da nossa vida, quem sabe uma decisão familiar, uma questão profissional, mas principalmente uma decisão de fé. E Paulo tinha então em Timóteo essa pessoa, e ele tinha pressa para ver. Procura vir ter comigo depressa. Até porque, conforme a descrição que nós vemos na sequência, ele vai mostrar que outros companheiros, não desfazendo necessariamente deles, mas foi uma circunstância que se criou. E alguns, como ele mesmo diz, Demas amou o presente século. Ou seja, se iludiu, se perdeu em algumas coisas. E ele continua dizendo: e me abandonou e foi para Tessalônica. O Crescente, ele foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Cada um, na hora do vamos ver, tinha um compromisso, algo mais importante para fazer. E ele ainda diz interessante: somente Lucas está comigo. Então Paulo não estava totalmente sozinho. O apóstolo Lucas, o médico amado, interessante isso, né? Ele manteve um amigo com ele, e era um médico, que poderia ajudá-lo, quem sabe, a enfrentar o que ele estava enfrentando, preso numa masmorra. E ali então o apóstolo Paulo reforça essa grande e importante decisão da maturidade: ter do nosso lado amigos verdadeiros, amigos de fé, gente de Deus de verdade, gente que a gente pode compartilhar a minha fé. Como diz Provérbios 17:17, em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Provérbios diz no capítulo 18, verso 24, e Paulo experimentou na própria pele essa verdade: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Na hora do vamos ver, só ficou Lucas, cada um seguiu o seu caminho. E Paulo então sentiu isso. Uma segunda decisão muito importante, aí vem uma coisa que nós precisamos de muita maturidade. Foi uma decisão final na vida de Paulo. Nem Paulo, durante a sua jornada, foi maduro bastante para reconhecer isso no meio da jornada. Ele só reconheceu isso no final. Isso é sinal de maturidade. Restaurar amizades antigas. Porque para você restaurar uma amizade, meu querido, que rompeu, que quebrou, isso exige reconhecimento que você também errou. E você vai ver que é exatamente isso que acontece com o apóstolo Paulo. Em nenhum momento nós reconhecemos que esses homens e mulheres de fé eram perfeitos, eles cometeram falhas. Falhas às vezes grosseiras, falhas que trouxeram consequências para a sua própria vida, falhas que trouxeram consequências para a vida da igreja. São humanos como eu e você. Mas ali, essa expressão no capítulo 11, verso de número 11: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quem estuda um pouquinho a vida do apóstolo Paulo sabe o que significa essa expressão: toma contigo Marcos. Eu preciso voltar um pouquinho lá em Atos, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Você vai entender o que foi que aconteceu. Atos capítulo 15, no início das viagens missionárias, Paulo, no seu ímpeto, no seu afã de conquistar o mundo, ele esqueceu que mais importante do que fazer uma grande obra para Deus é a obra que Deus está fazendo na nossa vida. Mais importante do que projetos são pessoas. Essa é uma lição que a gente vai aprender só no final.
A palavra de Deus nos diz que no capítulo de número 15, Paulo, ele teve um atrito, uma desavença com Marcos. Muito provavelmente Marcos não era maduro ainda. Marcos não estava com a mesma disposição para enfrentar algumas coisas como Paulo estava. Não havia ainda o mesmo nível de maturidade dos dois. Mas no fim a gente descobre que os dois eram imaturos. Do capítulo 15, verso 36, a palavra de Deus nos diz que depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E começou a haver uma desavença, na verdade, entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar Marcos, só que Marcos pulou do barco, deu para trás, lá no início da viagem. E agora, Barnabé, vamos dar uma segunda chance, vamos tentar de novo com o jovem Marcos. Paulo falou: não quero gente assim comigo. Não é justo, ele diz, levar aquele que se afastou de nós no momento que nós mais precisávamos. E Paulo foi duro, inflexível, imaturo, não soube investir em pessoas que precisam de paciência. Na jornada ministerial nós vamos aprender isso. As pessoas não têm o mesmo ritmo. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Há pessoas que pensam diferente de nós. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter paciência, que no devido tempo Deus irá esclarecer. Às vezes não há ainda maturidade para compreender. As pessoas cometem erros. E nós precisamos ser maduros e pacientes para tentar de novo. Segunda chance. Andar segunda milha, terceira milha. Foi aí que Paulo errou. A palavra de Deus nos diz que então houve tal desavença no verso 39, que eles vieram a se separar. Então Barnabé levou consigo Marcos. Barnabé pensou assim: Paulo é maduro, é experiente, ele vai enfrentar e vai aguentar. Eu não vou abandonar Marcos, me juntar a Paulo para essa viagem. Eu vou ficar com aquele que mais precisa. E ele decidiu ficar com o mais fraco, com Marcos. Ele poderia ter continuado uma missão, uma viagem missionária com o apóstolo São Paulo. Ele optou por não seguir Paulo, porque ele entendeu que nem mesmo Paulo era maduro para isso. Na verdade, o mais maduro dos três aqui, entre Paulo, Marcos e Barnabé, era o Barnabé. A palavra nos diz que Barnabé então tomou Marcos e levou ele para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou para Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. E assim continua a viagem missionária. Então aqui nós vemos uma coisa muito importante. Muitas vezes nós rompemos com algumas pessoas por mera impaciência nossa, imaturidade, inexperiência. Nós não soubemos investir o tempo necessário. Nós não soubemos ter paciência para algumas pessoas que ainda não estavam maduras, ainda não estavam preparadas. Isso exige maturidade de nós. Se você está convivendo com uma pessoa ainda inexperiente, uma pessoa que uma hora toma decisão, depois muda, isso é natural. Precisamos ter paciência. Uma pessoa que ainda não é esclarecida em todos os assuntos de fé, paciência. É que Paulo não teve. E o que Barnabé teve e soube fazer o trabalho, porque Marcos, nada mais, nada menos, é o evangelista que escreveu o Evangelho segundo São Marcos. Barnabé então chamou para perto de si Marcos e começou a trabalhar com ele, começou a investir nele, começou a trabalhar suas falhas, as suas inconstâncias, porque Marcos era inconstante, esse era o problema. Ele dizia que ia chegar na última hora, ele não ia. Você conhece gente assim? Você conhece pessoas que dão para trás, que não cumprem com a sua palavra? Não necessariamente as pessoas precisam ser desprezadas. Elas, muito possivelmente, precisam ser trabalhadas. De repente, quem é você nessa história? Você é como Paulo, no afã, mais preocupado com projetos do que pessoas? Ou você é como Barnabé, que vai se encostar nessa pessoa imatura, inexperiente, despreparada, e vai devagar caminhar no ritmo dele? Porque levar uma pessoa à maturidade exige paciência. Sabe por quê? Você tem um ritmo.
A sua jornada, a sua caminhada, o que você quer fazer. Eu sei que é isso, gente, é muito difícil. Estou aqui há 12 anos nesta igreja, na mesma igreja, 12 anos. Você sabe, não é comum um pastor sair do seminário e ir para uma igreja e ficar lá 4 anos, 5 anos, aí fui eleito para mais 5 anos, aí fui eleito para mais 5 anos. Quantas experiências nós tivemos aqui? E quantas vezes eu errei? Eu errei porque pessoas que eu não dava nada, eu olhava e falava, daqui não sai nada. E outras pessoas que eu achava, não, esse é o cara, esse vai ser benção, vai ser. Não, não foi. Aquele que eu não dava nada, o tempo mostrou que Deus trabalhou naquela vida, levou ele a alcançar uma maturidade, e aquele que eu achava que ia dar, não deu em nada. A gente erra, muitas vezes por imaturidade. Nessas horas nós vamos escolher quem nós somos. Ou somos Paulo e rompemos e seguimos o nosso caminho, no nosso ritmo, ou somos Barnabé e tiramos o pé do acelerador. Reduzimos a velocidade, encostamos na pessoa mais lenta, em qualquer área que for, em qualquer falta de maturidade que ela tenha, e vamos caminhando devagar, levando ela para um voo mais alto, levando ela a convicções mais profundas. Dá trabalho, confesso, não é fácil. Às vezes dá vontade de ser como Paulo, de sair à frente e abandonar aqueles que não estão pensando a mesma coisa, não estão com a gente em tudo, mas isso não é realmente evidência de maturidade, senão de imaturidade. Paulo precisou voltar atrás, nem que fosse no último dia da sua vida, preste para ser executado. Ele colocou a mão na consciência, já maduro, e falou, mais importante do que coisas e projetos são pessoas. E ele sentia falta de pessoas. E aí quando ele diz essa palavra assim, toma contigo Marcos e traz-o, porque me é útil, ele está justamente voltando atrás de tudo que ele havia dito, abrindo mão do seu orgulho, da sua opinião pessoal, e dizendo assim, olha, você é mais importante que a minha opinião pessoal. Se no passado Paulo diz assim, olha, não quero Marcos comigo, ele diz, traga Marcos contigo. Se no passado ele diz assim, olha, ele não me é útil, agora ele está dizendo o quê? Ele me é útil para o ministério. Ele está mudando de opinião. Gente, mudar de opinião não é imaturidade, pelo contrário. Pessoas inflexíveis, pessoas que não mudam de opinião, que não estão prontas a crescer, a rever os seus conceitos, elas são geralmente imaturas, despreparadas. Meu querido, se você vem para uma igreja, se prepare para rever todos os seus conceitos, todos os dias. Deus tem algo novo para você. Você pode ter que ajustar, dar mais precisão em algumas convicções. Eu me lembro, meus queridos, nesses quase 20 anos, eu me lembro que no final dos anos 90 e início dos anos 2000, nós começamos lá em São Paulo um curso no seminário, bacharel em teologia. Eu me lembro que muitas vezes nós terminávamos um curso, um dia, uma semana de aula, amigos meus debruçavam na cadeira e eles não tinham força para levantar. Todas as convicções que eles acharam que aprenderam na escola dominical, porque aprenderam lá na outra igreja que eles vieram, aquele pastor amigo dele, foram desconstruídas, para ele construir alicerces mais profundos e mais sólidos. Nunca me esqueço, de aula terminava, ficava sempre uma meia dúzia, não tinha força para levantar da cadeira. A sua fé estava sendo reconstruída, suas convicções. Eles estavam abertos para conhecer com mais profundidade as coisas de Deus. Eu me lembro que nesse mesmo tempo havia um professor, ele era o melhor professor de filosofia, um dos melhores que nós tínhamos na IPB, mas ele era liberal. E ele estava lá no meio dos doutores, dando aula no Jumper, e eu me lembro que eu conversei com um dos doutores da fé, Dr. Augusto Nicodemos. Logo que eu comecei o seminário, a igreja suíça reformada ficava 2 quadras do seminário, e eu assisti o culto lá com ele. E eu e jovens adolescentes, eu não era adolescente, mas junto com outros jovens adolescentes, mas eu era novo também, nessa caminhada, fomos questionar Dr. Augusto, por que eles permitiam um homem, um líder, que nós sabíamos que ele era liberal em alguns pontos teológicos, ensinando, e no meio lá do André Jumper, o centro de estudo reformado da nossa igreja. A resposta que nós recebemos foi de um homem maduro. Precisava ser trabalhado, caminhado, paciência, coisa que eu não tinha, coisa que nenhum dos meus amigos jovens seminaristas não tinha. E esse homem foi trabalhar durante muito tempo. E Deus vai mostrar com o tempo
se as pessoas estão prontas para mudar ou não, e precisamos estar abertos à vontade de Deus. Paulo, no fim da sua vida, volta atrás, abre mão do seu orgulho, abre mão da sua opinião pessoal, paga o preço de uma restauração e escreve isso para Timóteo, alguém que ele tinha rompido. Ele está restaurando a sua amizade, dizendo: traz Marcos, ele vai ser útil para o meu ministério. Hoje eu entendo isso. E também hoje Marcos está mais maduro. Por quê? Porque teve um Barnabé do lado dele. Um Barnabé que encostou nele, trabalhou com ele, e hoje ele escreveu o Evangelho. E hoje ele é realmente um homem mais preparado. Isso é maravilhoso, gente. São escolhas da maturidade, que só o tempo vai nos ensinar a escolher, muitas vezes restaurar amizades, reconhecer os seus erros, voltar atrás e mudar de opinião. Não é sinal de maturidade. São escolhas da maturidade. A terceira escolha da maturidade: a gente gasta e se desgasta em tantas coisas. Mas deixa eu contar para você, Paulo, apesar de todos os seus sacrifícios, ele estava pronto a morrer por Cristo, foi apedrejado muitas vezes, foi dado por morto muitas vezes em viagens missionárias. Ele era apedrejado, as pessoas acham que morreu, vamos ver se morreu. Ele lá, não, está vivo ainda. Arrasta ele, se recupera de novo, em naufrágio. Ele estava pronto a morrer por Cristo. Ele dizia isso e vivia isso. Mas ele não fazia isso de uma forma irresponsável. Ele não fazia isso como alguém que não valorizava o cuidado com o seu corpo, com a sua mente e com o seu espírito. Pelo contrário, quando ele diz no verso 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Nós vamos ver que na maturidade nós vamos aos poucos aprendendo a cuidar um pouco mais do corpo, da mente e do nosso espírito. Nós vamos descobrir que quantas vezes nós gastamos e nos desgastamos de forma errada e equivocada. Vamos entender aqui por parte. Primeiro, quando ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode. Trode era um porto, tá, que ligava a província da Ásia com a Macedônia, cruzando o mar Egeu. Paulo ali conhecia uma pessoa chamada Carpo, e havia deixado seus pertences pessoais. Essa casa se tornou como uma base para suas viagens missionárias. Então, quando ele ia cruzar o mar Egeu, ele passava por aquela região de Trode, que era um porto, entrava na casa do irmão chamado Carpo, e ali, muito provavelmente, isso era comum acontecer, até no Antigo Testamento você vê passagens que os profetas, eles tinham um local para se hospedar, às vezes um quarto lá que o proprietário deixava para os profetas que passavam. Era o que nós chamamos do dom de hospitalidade, de receber esses servos, essas servas do Senhor. E ali Carpo, ele praticava essa hospitalidade. E ficava um quarto, muitas vezes uma prateleira, um pequeno armário, e os pertences pessoais de Paulo ficavam ali. Ele passava meses viajando, ele passava lá, pegava seus escritos, seus documentos, seus pergaminhos. Dessa vez ele estava preso. Ele não sabia quanto tempo até o julgamento e a execução, mas ele continuava preocupado: eu vou cuidar do meu corpo, da mente e do espírito. Por que a gente diz corpo, mente e espírito? Primeiro, a capa. Quando vieres, traze a capa. Naquele contexto, naquela época, naquela cultura, essa expressão grega para esta capa era um tipo de sobretudo de lã, sem mangas, como hoje tem no Rio Grande do Sul. Sabe aquele pessoal do Rio Grande do Sul, um poncho assim, né, que fura a cabeça e passa assim. Era uma capa grossa que protegia. Lembre-se de uma coisa: Paulo estava numa masmorra fria, o inverno estava para chegar, e ele precisava se proteger, senão ele ia morrer nessa masmorra, de frio, muito provavelmente. Não havia os cuidados que nós temos hoje com os nossos prisioneiros. Aqui no Brasil não, é claro. Não. Muito bem. Cuidar do corpo. Paulo estava atento. Ele diz no verso 21, apressa-te vir antes do inverno. Ele estava atento a isso. Olha, o inverno está vindo, eu estou sem capa. Timóteo, vem depressa. Mas antes do inverno, e passa lá em Carpo, na região de Trode, e pega a minha capa. Segundo pedido dele, traga também os livros. Muitos acreditam que há uma distinção entre livros e pergaminhos. Livros aqui, muito provavelmente Paulo, trancado naquela cela, ocioso, ele queria ocupar a sua mente. Mente sã, corpo são. Ele queria ocupar com coisas boas. Ele queria praticar o que ele mesmo exortou a igreja a fazer lá em Filipenses. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
corpo, mente e finalmente espírito. Alguns comentaristas acreditam que esses pergaminhos se referem mais precisamente a pergaminhos, textos do Antigo Testamento, porções bíblicas, e Paulo estava ali preocupado com isso, pois a lei do Senhor restaura a sua alma. Então Paulo não deixou em nenhum momento de cuidar na sua velhice do corpo, da mente, do espírito. Quarta decisão, na sua vida, você vai se defrontar com situações em que você vai ter que escolher fazer justiça com as próprias mãos ou entregar e confiar na justiça de Deus. Paulo, no auge da sua maturidade, a palavra de Deus nos diz que ele escolheu confiar na justiça de Deus. Aqui que eu digo, você tem que saber com quem você deve caminhar, insistir, andar a segunda, terceira, quarta milha, e muitas vezes há momentos que nós devemos romper. Aqui foi um caso em que Paulo teve que tomar uma decisão difícil de romper um relacionamento. A palavra de Deus nos diz então desse tal de Alexandre o latoeiro. A palavra nos diz aqui que ele causou muitos males. Veja bem, está no plural. Não está dizendo aqui que ele errou uma vez com Paulo e ele rompeu com ele. Esse erro ele já cometeu lá atrás. Está falando de algo muito mais grave. Algo que foi ali reincidente, muito provavelmente, é o que a palavra de Deus nos diz. Depois de insistir 1, 2, 3 vezes, evita-o. Há pessoas nessa vida que nós vamos ter que tomar a decisão de evitar. Não é desejar o mal, não é torcer pelo mal, é entregar para que Deus cuide. Não é fazer justiça com as próprias mãos, mas diz a palavra de Deus: o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. É uma decisão difícil que muitas vezes nós temos que tomar nessa vida. Mas infelizmente, há casos assim que nós, humanamente falando, não vemos mais solução. Esgotou-se todos os meios possíveis. Você insistiu até onde deu. E você fez o bem e recebeu o mal. Fez o bem e recebeu o mal. Chega uma hora que não dá mais. Simplesmente Paulo, ele não lhe retribuiu o mal, mas ele falou assim: que o Senhor cuide, que o Senhor faça, porque eu não vou fazer nada. É momento na nossa vida em que nós temos que confiar na justiça que vem de Deus e entregar para Deus. E ele ainda alerta Timóteo: guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Alguns acreditam até que muito provavelmente esse Alexandre o latoeiro estivesse até depondo lá contra ele no julgamento. Era alguém que virou agora um perseguidor, alguém que estava prejudicando Paulo, a ponto de ele dizer isso: que o Senhor cuide, mas nunca faça justiça com as suas próprias mãos. Nunca deseje o mal, peça o mal, entregue para Deus. Se você vive diante de algo desse nível, você precisa aprender a confiar na justiça que vem de Deus. A palavra resistiu fortemente, você vai ver um pouco mais sobre isso lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. Ele chegou a ser excomungado da igreja. Foi um caso muito mais complexo, muito mais complicado. Eu não vou negar, em 12 anos aqui, eu tive casos que humanamente eu fiz tudo que podia fazer. E a igreja que conviveu sabia, não estou falando de coisa de 3 meses, de 6 meses. Teve casos de eu viver 3 anos, semanalmente, me desgastando. Gastei tempo preciosíssimo, deixei de investir em famílias, em pessoas, na minha própria família, no ministério. Fui sugado todas as minhas forças, fiz tudo o que podia. Chega uma hora que eu entrego para Deus, sem nenhum peso na consciência. Algumas pessoas que tinham chegado na época de problemas graves que nós enfrentamos aqui: não, pastor, você tem que... Filho, eu vou responder diante de Deus. Eu sou um pastor paciente, eu sei das minhas qualidades e meus defeitos. Impaciência não é uma falha minha, não é esse tipo de coisa. Pelo contrário, eu sou paciente até demais. Algumas pessoas que conviveram desde o início falaram: pastor, já deu, pastor, já está mais do que deu, chega de gastar energia com isso. A gente viu que era uma coisa maligna mesmo, entregamos para Deus e Deus cuidou. Há momentos que nós vamos tomar essas decisões e vamos responder diante de Deus. E eu, como pastor, vou responder diante de Deus. Eu sei até onde eu fui, eu esgotei todos os meios possíveis, e muitas vezes você pode viver isso na sua caminhada, na sua jornada de fé. Eu, como pastor, vivo esse tipo de experiência. Você, como membro de igreja, pode viver isso de outra forma.
Mas nunca faça justiça com as próprias mãos. Entregue, como ele mesmo disse, que o Senhor cuide. Confie na justiça de Deus. E por fim, gente, para encerrar essa noite, hoje foi um pouquinho mais longo, porque nós tivemos batismo, Santa Ceia, tudo mais. Meu querido, olha, você pode ter todos os amigos, os melhores amigos, você pode ter os recursos, cuidar bem da mente, do corpo, do espírito, você pode confiar aqueles que te fizeram mal, restaurar, fazer tudo. Mas chega uma hora, meu querido, não tem amigo, não tem ninguém. Você vai sozinho diante de Deus necessitar, no último momento, na partida, na sua viagem final. Você precisa escolher se fortalecer única, exclusiva e definitivamente em Deus. Ele vai dizer que na primeira defesa ninguém foi a seu favor, todos o haviam abandonado, que isso não seja posto em conta, mas ele reconhece aqui que o Senhor lhe assistiu, lhe revestiu de forças. E aí o que ele diz ainda, que por o seu intermédio a pregação foi plenamente cumprida, todos os gentios ouviram, ele foi libertado da boca do leão, e o Senhor me livrará também de toda obra maligna. O inimigo não tinha poder sobre ele, sobre a sua alma, sobre a sua vida. Ele sabia que se ele tivesse que passar pelo martírio, ele ia passar porque era o momento chegado, e ele estava consciente disso. Ele não estava iludido que Deus ia livrar de tudo, e ele ia viver o quê? Eternamente? Estaria conosco até hoje? Óbvio que não. Ele tinha consciência que nada iria lhe acontecer se não fosse da vontade soberana de Deus. E todos nós teremos o nosso tempo, a nossa hora. E Deus vai usar meios e circunstâncias. E ele estava consciente disso. Mas isso não é obra do maligno na nossa vida. Nunca pense isso. Nunca deixe isso dominar sua mente. No momento crucial de partida, você tem que estar consciente. Outro dia, conversando com uma irmã lá da igreja central, que está enfrentando uma grande enfermidade, o câncer, no caso. Uma irmã aqui da central, já é experiente, muito madura. Ela diz assim: não, pastor, o câncer não vai me matar. Se Deus quiser, Ele vai me levar. Ele pode usar o câncer, Ele pode usar um infarto. Eu vou morrer de veieira? Não sei. Mas nada disso vai tirar minha vida. Porque é o Senhor que pode usar qualquer uma dessas coisas. Isso é coisa de quem já é realmente um pouco mais maduro. Não tem medo dessas coisas. Paulo não estava com medo do leão. Ele não estava com medo dos romanos. Ele não estava com medo de ser executado. Ele sabia que o Senhor ia lhe guardar até o dia final. Até a hora em que estava já planejado por Deus para ele partir. Ele diz então: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele está falando de algo muito claro, gente. Ele podia partir através da boca do leão, mas ele não ia ficar ali. O Senhor o levaria ao reino celestial. E é por isso que ele conclui dizendo a ele então: glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim nós temos praticamente a conclusão de todo o raciocínio de uma vida dedicada a Deus. Eu quero que você pense nesses 5 pontos importantes. 5 decisões, 5 escolhas da maturidade. As boas companhias, restaurar as amizades, ou ser mais maduro, flexível, saber lidar com isso, cuidar do corpo, da mente e do espírito, confiar na justiça de Deus, a casos que nós precisamos romper, precisamos saber, e finalmente escolher se fortalecer em Deus e no Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai eterno. Conforme foi dito pelos irmãos do louvor, nós não vamos ter a última música, procede? Está em pé ainda, meus irmãos? Então vamos nos colocar em pé como igreja, vamos encerrar com uma oração final, colocando diante de Deus a nossa vida, colocando diante do Senhor esses 5 pontos, essas 5 decisões, que nós vamos pedir a Deus maturidade, que você seja maduro, para tomar decisões, para fazer escolhas. Feche seus olhos, fale com o seu Pai eterno. Como é que está a sua jornada de fé? Você está desanimado, fraco na fé? Quem sabe você precisa de um companheiro. Você precisa de amigos de fé de verdade para derramar o seu coração. Quem sabe você está caminhando muito sozinho. Vem na igreja de vez em quando, mais falta do que vem, não participa dos trabalhos, não tem amizades verdadeiras de fé. As suas amizades se restringem aos amigos do trabalho, os vizinhos. Quem sabe você está enfrentando uma adversidade muito grande, alguém que está te perseguindo, um problema complicado que você não vê solução. Aprenda a confiar, entregar, descansar em Deus.
Vamos fechar os nossos olhos e entregar nossa vida, nossa família, tudo que somos e temos ao Senhor. Ó Pai, Tu conheces, Senhor, o Teu povo. Tu conheces, ó Pai, cada alma que